Aqui é a professora Bruna, a professora de Geografia, e na aula de hoje, a aula do 7º ano de hoje vai ser sobre regiões geoeconômicas do Brasil e também sobre a divisão regional do estado de Goiás. Bom, então na aula passada, o que a gente viu na aula passada? Basicamente foi sobre a divisão regional do Brasil. Aquela divisão que a gente já conhece, em que o Brasil é dividido em 5 grandes regiões, que é a região norte, essa região aí que está no mapa aí em verde, a região nordeste, que é essa região alaranjada, o centro-oeste, inclusive onde está o estado de Goiás, onde a gente mora, que é essa região aí que está mais branca, né? Tem a região sudeste também, que está representada pela cor azul no mapa, e também tem a região sul, que está lá no extremo sul, representada por uma cor mais rosa ou vermelha, né? Bom, mas o que é uma região? Você pode estar me perguntando aí agora, né? O que é uma região? Uma região, então, ela nada mais é do que uma grande extensão de um território dentro de um país ou dentro de um continente, por exemplo, que se distingue das demais por suas características físicas, administrativas, econômicas ou políticas. Por exemplo, essas regiões do Brasil que eu acabei de listar para vocês aqui agora, região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, cada região tem as suas características principais. E, por exemplo, dentro da região norte, os estados que estão dentro da região norte são estados que têm características físicas parecidas entre si. Por isso que eles fazem parte de uma mesma região. As características físicas determinam as regiões do Brasil. Por exemplo, os estados da região sul são estados o quê? Que têm características físicas onde que, por exemplo, do clima, onde o clima é mais frio. Então, eles fazem parte da mesma região. Já, por exemplo, em questão da região Nordeste, os estados pertencentes à região Nordeste, eles têm características parecidas entre si. Por isso, fazem parte daquela região. Beleza? Bom, então, beleza, professor. O Brasil, ele é dividido né, em 5 regiões, mas existe só aquela forma de dividir o Brasil? Não, existem outros tipos também de regionalização dentro do Brasil. Um outro tipo dessa questão da regionalização é a questão geoeconômica do Brasil. Bom, então, além do Brasil ser composto por 5 regiões, né, que é a região sul, sudeste, centro-oeste, norte e nordeste, existe também um outro tipo de divisão do território nacional. Esse outro tipo de divisão do território nacional, essa outra proposta, ela tem como critério também aspectos naturais, como aquela outra região que eu falei, por exemplo, que os estados da região norte têm as mesmas características físicas entre si. Só que essa divisão aqui que eu estou falando aqui agora, a geoeconômica, o principal fator que ele aponta para ser parecida entre os estados é os fatores socioeconômicos, ou seja, principalmente a questão da economia dos estados, ok? Então, essa nova regionalização do Brasil que a gente vai trabalhar aqui hoje são as chamadas regiões geoeconômicas do Brasil. Aqui nesse mapa aqui, eu estou apresentando para vocês, então, essa nova divisão regional do Brasil. Essa divisão que, então, geoeconômica, onde o Brasil é dividido em 3 grandes regiões, que é a região Amazônia, a região Nordeste e a região Centro-Sul. Vocês podem perceber que, por exemplo, tem estado aí, por exemplo, o estado de Minas Gerais, que ele está dentro da região Nordeste e também dentro da região Centro-Sul. Por quê? Porque características de uma parte do estado de Minas Gerais pertencem a, por exemplo, a região Centro-Sul e tem algumas características do estado de Minas Gerais que pertencem à região Nordeste. Então, não tem nenhum problema esse estado, ele está entre duas regiões, entre duas regiões geoeconômicas do Brasil. Então, lembrando aí de novo, ó, 3 grandes regiões geoeconômicas dentro do Brasil, que é a Amazônia, o Nordeste e o Centro-Sul brasileiro. A primeira região geoeconômica do Brasil, né, que a gente vai trabalhar, é a Amazônia. Então, essa região, ela compreende toda a extensão da floresta amazônica, localizada, né, dentro do território brasileiro, óbvio, integrada por todos os estados que pertencem à região norte, né, daquela outra divisão regional que a gente conhece.
Além dos estados da região norte, também tem outros estados, por exemplo, o Mato Grosso, exceto uma porção dele, e também um pedacinho ali do Maranhão. É uma região que apresenta uma baixa densidade demográfica, ou seja, tem poucas pessoas morando ali. E quais são as principais atividades desenvolvidas ali? A agropecuária, que constitui o setor econômico mais importante, também tem o extrativismo vegetal, porque está dentro da floresta amazônica, né? A mineração e o setor da indústria, com destaque principalmente para o polo industrial, para a zona industrial, né, que existe lá na cidade de Manaus. Outra região geoeconômica do Brasil é o Centro-Sul. Então, esse complexo regional, né, do Centro-Sul, ele corresponde a quase um terço do território nacional e compreende os estados lá da região sul, da região sudeste também, exceto ali uma parte de Minas Gerais. Também contém o estado de Goiás, o estado de Mato Grosso do Sul, uma parte do estado de Mato Grosso e também um pedacinho ali do Tocantins. Todos esses estados que eu falei, então, fazem parte da região geoeconômica Centro-Sul, certo? Essa região, ele é o complexo regional mais desenvolvido economicamente, ou seja, todos esses estados que eu acabei de falar têm características econômicas parecidas, e essas características econômicas são as mais desenvolvidas do Brasil. Bom, ali naquela localidade abriga a maior parte do Parque Industrial do Brasil. Também tem atividades agrícolas, também tem bancos, mercado de capital, empresas transnacionais, comércio e universidades. E essa região é extremamente urbanizada. E por último, a última região geoeconômica do Brasil é a região Nordeste. Esse complexo regional, então, do Nordeste, ele vai desde da porção leste do Maranhão até o norte do estado de Minas Gerais. E aí inclui todos os estados nordestinos e abrange cerca de 30% de todo o território nacional. Dentro dessa grande região geoeconômica, né, as principais atividades desenvolvidas nesse complexo regional é o extrativismo vegetal e também o extrativismo mineral, principalmente com a extração de sal lá do estado do Rio Grande do Norte, a pecuária, a agricultura e o cultivo irrigado de frutas e flores. E também lá na região Nordeste, né, nessa região geoeconômica, onde os estados que compõem essa região são estados com economia parecida, também há uma presença também de polos industriais, principalmente da indústria têxtil e da indústria de confecção. Bom, como eu falei lá no início da aula, né, que hoje seria o que? 2 assuntos que a gente tem a tratar. O outro assunto, o outro conteúdo, né, de hoje, da aula de hoje, é sobre a divisão regional, só que dentro do estado de Goiás. O estado de Goiás, ele também é dividido em regiões, ou seja, ele é dividido em regiões onde as cidades pertencentes a cada região têm características em comum. Por exemplo, as cidades pertencentes ao centro goiano têm características em comum, ou seja, características econômicas, ou características físicas, ou características naturais, enfim. As cidades pertencentes a uma região ou os estados pertencentes a uma região têm características em comum. Aqui em Goiás agora a gente vai ver que são divididos em 5 mesorregiões. Essas mesorregiões são o centro goiano, o leste goiano, o noroeste goiano, o norte goiano e o sul goiano. Aqui nesse mapa a gente consegue observar melhor a questão dessas mesorregiões, porque lá no mapa passado não estavam os nomes, né, nem legenda, então nesse aqui fica mais fácil para a gente observar. Por exemplo, essa região em rosa claro, né, lilás, rosa claro, não sei, é o norte goiano, onde as cidades ali pertencentes, elas têm características em comum, ok? Uma outra mesorregião é o noroeste goiano, essa região que está em verde, verde musgo, né, é o noroeste goiano. Já do outro lado tem o que? A mesorregião do leste goiano, que ela é em volta de todo o Distrito Federal. Já no centro do mapa tem exatamente a mesorregião centro-goiano, que inclusive é onde está o quê? A cidade de Nerópolis, que é onde a gente mora, e também, por exemplo, a cidade de Goiânia, está dentro do centro-goiano. E por último, a mesorregião sul-goiano, que é a mesorregião maior do estado de Goiás.
Para vocês terem uma ideia, essa mesorregião sul, as cidades que compõem essa mesorregião, elas têm características em comum. E a principal característica em comum que essas cidades dessa mesorregião têm é que o quê? Elas são grandes produtoras agrícolas. Então, é o quê? É uma característica que essas cidades têm em comum e por isso fazem parte de uma mesma mesorregião ou região. Bom, a atividade dessa aula de hoje é o seguinte: vocês vão fazer no caderno de vocês, cada um em seu caderno, um mapa representativo das mesorregiões do estado de Goiás. Ou seja, aquele mapa que a gente acabou de ver, o último mapa que a gente viu, ele que vocês vão desenhar no caderno de vocês. Vocês podem pesquisar na internet ou imprimir, quem tiver condição de imprimir, né, tiver impressora. Ou então vocês podem olhar no próprio computador ou celular e tentar representar esse mapa no caderno de vocês. O que eu preciso é só que vocês entendam quais são essas mesorregiões que compõem o estado de Goiás. E daí vocês pintem esse mapa no caderninho de vocês bonitinho. E após isso, o que vocês vão fazer? Vocês vão tirar a foto do desenho e postar aqui no comentário, né, desse post aqui no grupo do Facebook. Vai postar que eu vou avaliar através da postagem que vocês fizerem aqui nos comentários, beleza? Então, pintem o mapa, coloquem o nome direitinho de cada mesorregião. Coloca a legenda se quiser colocar, né, se for preciso. Se não, só coloca mesmo, pinta e escreve o nome em cima. Se não, ou então pinta, coloca a legendinha do lado e escreve o nome lá na legenda. Fica a critério de vocês. Mas eu quero ver todo mundo fazendo, que eu vou avaliar essa atividade através das fotos que vocês postarem aqui nos comentários, ok? E faça um mapa bem bonito. Faça de preferência em toda a folha do caderno para ficar grande, para não ficar um mapa pequenininho, porque isso é algo que vocês precisam ter no caderno para estudar, beleza? E é isso, todo mundo fazendo atividade e qualquer dúvida pode entrar em contato com a professora, beleza? Tchau, gente!